Bom dia, meus amigos! Vamos lá, sexta-feira, sextou. Bora começar mais uma reflexão. Cadê minhas lamparinas? Onde estão minhas luzinhas? Hoje nós vamos fazer a reflexão do item 43, examinadores, e nós teremos convidado hoje, convidado surpresa, que eu gosto assim, gosto com surpresa. Bom dia, Bárbara, bem-vinda! Esperando os nossos amigos irem chegando. Quem tá aí já vendo, vai compartilhando com os amigos para todo mundo entrar nessa live aqui pra gente fazer a primeira reflexão do dia. Bora lá, galera. Esperar nosso convidado chegar. Para quem não sabe, nós estamos estudando aí, quem tá chegando agora, né? O livro Religião dos Espíritos, do Chico, por Emmanuel. E hoje nós vamos falar sobre examinadores. Reunião pública do dia 15/6/59, da questão 258 do Livro dos Espíritos. Emmanuel que vem, né, nesse livro fazer uma reflexão a respeito das passagens do Livro dos Espíritos. Então, através das perguntas, ele vai explicando cada um desses itens e trazendo aí para a nossa realidade do dia a dia, né? Então vamos ver aí juntos essa reflexão. E o nosso convidado já chegou, já tá aí com a gente. Deixa eu já colocar ele aqui. Olá! Oi, Monique! Seja muito bem-vindo, Alberto! Bom dia, Monique. Eu que agradeço. Bom Conta dia, pra gente gente. como é que foi essa experiência de acordar tão cedo para fazer uma reflexão aqui Menina! diretamente dos States. Lá ainda tá escuro, né? Tanto que nem a janela tá fechada. Tá escuro. Menina, eu me atrapalhei porque a gente tá com 2 horas de diferença agora. É uma, mas agora é duas. E aí, no Brasil é horário de verão, aqui é horário de inverno. E aí eu fui colocar pra Ah, despertar, só que eu coloquei pra despertar no horário do Brasil, ou seja, aqui era mais cedo. Tô 3 horas da manhã o celular fazendo um barulhão, todo mundo dormindo, eu minha correndo pra nossa! desligar. Mas Acordou todo agora tá mundo tudo aí. ok. Embora eu perguntei agora que levantaram, não, ninguém ouviu, graças a Ai, Deus. que Que o pessoal bom. tá falando. Eles falaram ontem, ô gente, eu queria todo mundo acordando 3 horas da manhã. E o celular despertou justamente nesse horário que eles estavam reclamando que estavam acordando. Ai, Mas meu enfim, deu pai. tudo certo, eu tô aqui. Muito bom. Obrigada por essa disponibilidade, né, de estar aqui com a gente logo cedo. Ah, E é tão gostoso a gente começar a reflexão, porque sabendo que você começou aí o desafio, de assistir seus primeiros desafios, né? Como é que tá sendo essa ai, experiência? Conta gente. pra gente. Tô amando, assim, porque Carol, ela trouxe, né, o desafio. Eu via vocês fazendo, mas eu ainda não tinha noção como é que era, como funcionava. E aí ela me desafiou e eu fui perguntar como é. Eu tô amando, porque a gente começa já esse contato com o evangelho cedo, embora a gente faça prece, faça mensagem de manhã, mas eu acho que quando a gente estuda, né, alguma coisa, o dia começa de forma tão leve, né, Monique? A gente se sente mais positivo, iluminado, assim, não sei. Eu amei. E o livro, né, Felicidade, que eu tô fazendo, eu tô amando, que Ai, é um que livro muito gostoso. gostoso de fazer. Eu tô amando é o gatinho também que tá passando atrás aí. Ah, esse aqui é Qual é o feijão. nome? Gente, deixa eu mostrar aqui, Feijão. ó. Ele fica do meu lado, vejam isso aqui, Oh, ó. gente, ai, que fofura. Aqui, Feijão não larga do aqui, meu pé. aqui quem tá dormindo na minha cama, que é assim, me acorda cedo, é Pompom. Ai, gente, ai, que fofura. Qual o Chihuahua. nome? Pompom. Popom, meu Deus, que É uma fofinho. chihuahuazinha. Ela já veio aqui reclamar porque ela vem pra debaixo da coberta e aí fica lá. Olha, aqui tá friozinho, né, Alberto? E aí começou a bater um solzinho, mas só pra aquele sol assim pra enganar a gente, pra achar Enganar. que tá calor e não tá. Aqui eu nem vou dizer nada. Aqui tá quente, mas vai começar a onda de frio. Então, eu tô aqui, mas é por Olha, causa do ar-condicionado mesmo, que esse horário, meu Deus, que frio aqui. pra acordar, né? Mas pra acordar. Vamos lá? Então vamos começar a nossa Vamos lá. reflexão. Eu vou Vamos lendo, sim. Alberto, aí a gente vai parando e vai fazendo a reflexão em cima do texto, tá bom? Prontinho. Então vamos lá, gente. O item 43, examinadores. E a gente começa já o Emmanuel falando o seguinte: observando a Terra do ponto de vista espiritual, podemos compará-la à imensa escola com vários cursos educativos.
O aluno inicia o aprendizado pelo número de matrícula e o espírito começa o grande estágio carnal pela certidão do berço. O primeiro ingressa na classe que lhe compete e o segundo é conduzido ao ambiente a que mais se ajusta. Vou parar aqui porque já tem bastante coisa para falar, hein? Nossa, aqui é Emmanuel é muito bom. assim. Se começa, não, Vamos Emmanuel lá. arrasa, gente. Então, assim, o que eu anotei aqui, né? E quando ele fala de comparar aqui a Terra, uma imensa escola com vários cursos educativos, eu fiquei imaginando aqui quais são as nossas provas, as nossas expiações dentro desse planeta, né? Os nossos sofrimentos, as doenças, e que tudo isso é realmente meios aqui para o nosso aprendizado, né? Epidemias, guerras, a gente ainda está num mundo de aprendizado, né? Isso. E essa questão da escola, né? Até porque a gente ainda tem essa ideia de que a gente só estuda aqui, né? Que a gente só aprende aqui. Só que o nosso aprendizado também é no mundo espiritual. Quem está lá na erraticidade, principalmente que já conseguiu chegar a colônias, que não está assim em regiões mais inferiores ou apegado à terra, assim, né, não está estudando, mas é aqui que a gente coloca tudo em prática. Lá parece que tudo está maravilhoso. Lá a gente já evoluiu, a gente estudou, a gente acha que, opa, já estou bem. Só que a gente só vai provar realmente que a gente aprendeu alguma coisa quando a gente vem para cá, né? Então, eu acho muito bacana esse exemplo. A gente usa isso muito no ERG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, porque é uma escola mesmo. E tanto que se a gente erra em muita coisa aqui, é como a gente erra nas provas. E aí o que que acontece? A gente é reprovado e o que que acontece? Volta de novo naquela mesma série. Ou seja, para a gente refazer aquilo que a gente não conseguiu. Esse exemplo dele é muito, muito bacana para a gente usar porque é didático. A gente entende, né, de uma forma mais clara essa condição toda de aprendizes, né, e de exame que a gente está vivenciando aqui agora. E eu gosto muito de uma passagem no Livro dos Espíritos, também não vou lembrar exatamente a questão, que Kardec questiona, né, os espíritos, dizendo assim, por que nós precisamos encarnar tantas vezes, né? Por que a gente já não vem aqui, já não resolve tudo, já evolui, né, diretamente? E é interessante que os espíritos respondem, né? Vocês acreditam que vocês já chegaram nesse grau, né, de evolução, nessa perfeição moral, mas vocês são igual a criança, né, que vocês precisam passar por várias etapas. Não adianta eu, como criança, querer chegar na vida adulta. Eu tenho que passar pela adolescência, né? Pela juventude, para aí sim chegar nessa vida adulta. E nós somos imediatistas, né, Alberto? Isso. A gente quer resolver tudo de uma hora para outra. Mas até porque, Monique, a gente aprende isso. Qual é a ideia que as religiões, né? A gente que é espírita, a gente ainda chega aqui e já, opa, peraí, já entendi. Mas quando a gente vem de uma outra doutrina que não é espiritualista, que não entende a questão da reencarnação, o que que a gente recebe como bagagem? Você tem que correr, porque se você não se evoluir igual a Jesus Cristo nessa existência, você vai para o inferno ou você vai para o céu. Então, Exato. é o que acontece, né? Então, muita gente acredita que você vai evoluir agora. É agora que você evolui, que você já merece o paraíso, ou senão você vai para o inferno. Então, a gente acaba tendo essa ideia também imediatista da evolução. E não é, a gente não tem condição. E foi uma das coisas que o Espiritismo me acalmou o coração, eu posso dizer, porque eu ficava, meu Deus, como é que eu vou evoluir? Eu vou pro inferno, porque do jeito que eu ainda tô aqui. Só que aí, só que aí a gente compreendendo de que uma reencarnação é muito pouco para a gente evoluir. A gente usa uma reencarnação inteira para evoluir apenas uma coisinha. Então, isso me consolou, porque aí eu comecei a enxergar Deus de uma forma até mais bela, porque a gente entende que não tem condição, é impossível a gente evoluir de uma hora para outra, né? E a gente tem que ter essa tranquilidade, que muitas vezes nem essa uma coisinha, né, a gente consegue evoluir, a gente fica ali estagnado. Então, se a gente já tem essa consciência de que precisa evoluir, já é maravilhoso, né? Isso, uma boa coisa que você disse, porque muita gente não tem essa ideia. Quantas pessoas estão aqui achando que não precisam, que são perfeitas, né? É o que ele vai estar dizendo mais à frente aqui na mensagem. Exato. Que muita gente precisa, né, desses momentos de reflexão. Exatamente. E aí ele continua aqui. Pequeninos sorriem no jardim da infância, ensaiando ideias da vida. Almas primitivas, na verdura da selva, adquirem noções de comportamento. Há crianças nas letras primárias dominando o alfabeto. Há irmãos em lutas menores penetrando os domínios da experiência. Existem jovens nos bancos da instrução intermediária disputando as conquistas mais altas. Possuímos inúmeros companheiros em tarefa importante, marchando para mais elevados conhecimentos. Contam-se ainda aqueles que se ergueram às instruções de ensino superior, buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da elite cultural
no progresso da humanidade. Verdade. Também, né? Aí ele fala muito dessa questão dos diferentes graus aqui que nós temos de evolução também na Terra. E por mais que estejamos aqui no Isso. mundo de provas e expiações, cada um tá num grau, né? É bom a gente voltar até no ponto anterior, que a gente também, muita gente não tem essa noção, que é quando ele vai falar das almas primitivas. O que seriam essas almas primitivas, né? São todos os exemplos de princípios espirituais em estágio. A gente tem que compreender que na nossa Terra, não só a gente está evoluindo, mas as plantas. Só um momentinho. Vem, Pompom, ela tá pedindo para ir para debaixo Quer do cobertor. Não, aqui, ó. Para ir para debaixo do Ô, cobertor. judiação tá com frio. Tá. Que são os diferentes graus de evolução, né? Que aí a gente vai ver as plantas, os animais, os minerais. Tudo tem um grau, a gente tá tudo passando por um processo de aprendizado, assim como o nosso princípio espiritual passou. Então a Terra, ela tá servindo de escola pra gente e para esses futuros espíritos, né? Que vão adquirindo toda essa bagagem. Isso é muito importante, né? Principalmente os animais. Os animais também estão aqui evoluindo para conseguir chegar à consciência humana, né? Então, Eu é gosto muito importante a gente dizer isso. da frase de Emmanuel também, né? Que ele fala que os animais, nós estamos para os animais, assim como os anjos estão para nós, né? Então, olha aí o quanto eles Isso. precisam ainda evoluir, o quanto nós ainda precisamos evoluir em relação aos anjos, né? Então, Nossa. olha como Ai, nem é fale. lindo isso, né? Como é bonito isso e o quanto a nossa responsabilidade com esses bichinhos, né? Que nos cercam aí. Nossa, é o que eu penso muito. A gente sabe que tem uma escala aí de graus, aí você podia até estar trazendo isso também, que você gosta muito de trazer esses pontos, que são as diferentes escalas de espíritos, né? Eu acho que a gente ainda está naquele do pseudo-sábios, né? Que a gente acha que já sabe alguma coisa. Então, tem esse diferente graus. E o arcanjo, nossa, eu acho que a gente chegar no arcanjo tem muitos anos-luz aí pra gente. Até a gente chegar Muitas nessa pureza, encarnações. né? Quando a gente já Ave percebe essa Maria. diferença aqui no nosso planeta, né, Alberto? Assim, a gente muitas vezes olha uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa ainda faz isso, ou eu ainda faço isso, né? Porque a gente tem que se colocar também nessa postura de se autoavaliar e não só ficar terceirizando, mas quando a gente vê essas diferenças, você fala, nossa, gente, é gritante. E é tão difícil muitas vezes a gente trabalhar algumas questões das nossas imperfeições mesmo, né? A gente às vezes está ali na batalha para tentar tirar aquele egoísmo, aquela vaidade, aquele orgulho. A gente vê que é tão Sim, difícil, né? Essas pequenas imperfeições. Então imagina com chegar num certeza. espírito puro que já depurou tudo isso, né? Nossa, chegando até lá, a gente vai, nossa, bem longe, porque eu acho que fico imaginando quando chegar a ser, como é ser um arcanjo, né? Eu acho a imensidão do amor, a pureza, assim, né? A gente já dá graças a Deus por a gente já ter saído, né? Daquele estado era bem mais denso, mais inferior. O fato de eu e você, ou a gente que está aqui assistindo, e outras pessoas que vão assistir a live, pensar em refletir no mundo melhor, de querer ser uma pessoa melhor, isso já significa que você está indo no caminho certo. Tem gente que realmente não tá aqui na Terra como se estivesse uma farra. Então, são aqueles alunos que vai pro fundão e ao invés de ficar prestando atenção na aula, vai Fazer a bagunçar, zoeira, né? né? De vez em quando eu me vejo lá no fundão também, mas aí eu volto, opa, deixa eu voltar a ser o nerd da sala. A gente tem que fazer isso. Eu sempre fui uma nerd que ficava no fundão. Aí eu ficava no meio, Monique, sempre fiquei no meio. Eu era Acho aquele que que conversava, eu tive mas que fases, fazia. assim. Eu tive uma fase do fundão, uma fase do meio, uma fase da frente. A pessoa ia totalmente inconstante. Eu nunca tive da frente, eu sempre fui muito tímido, mas do meio eu sempre fui. Então eu ficava no meio, assim, eu sempre fiquei duvidoso no que eu seria, assim, então eu sempre fui de sentar no meio. Monique, só deixa eu só citar um pontinho aqui. Tami, né? Que honra, Tami, tá comemorando seu aniversário aqui com a gente. Olha, Aniversariante de hoje, nossa querida parabéns. Tami, parabéns. Mais tarde eu vou lá gritar no seu celular dizendo feliz aniversário. É... Deixa eu só dar uma Então é lidinha então isso, nos né? comentários, fazer essa Então, pausinha fica à pra gente ler vontade. aqui. Uhum. O Jorge também tá mandando beijos aqui, grande dupla, abraços aos dois, bom dia a todos. Deixa eu ver quem Bom mais tá aqui com a dia. gente. Tem uma galera aqui com a gente, né? A Angel, que Uhum. tá sempre com a gente, a Bárbara, a Flavinha da Amiga Espírita, a Alessandra. Quem mais tá aqui? Arline, Venâncio, Status Box Nossa, Status Box JF também com a gente. Anunciação tá com a gente, Iris também, Aloísio, né? Reflexões aí da tarde. Angel.
A Índia tá reclamando que a internet dela tá só a graça, que tá só Não dá o oscilando. passe. Exato. A Luiz mandando bom dia, queridos amigos. Nossa, Bom dia. Monique derrubou o Betinho da cama logo cedo. Gente, eu sou assim. Eu sou assim. Por uma boa causa. Exato. Beijo, Tami. É isso aí. E aí ele colocou aqui, ó, desculpe conectando caminhos, não pude acompanhar as suas lives de desafios, mas você está de parabéns pelo trabalho de divulgação. Ó, Aloysio, Que não tem agradeço. desculpa, depois entra lá no IGTV para assistir, né, não, Beto? Gente, tá lá salvo lá. É isso mesmo. E Bora também lá. por causa do horário, né, Monique? Às vezes, porque eu sei que para mim o meu horário é tarde para quem tá no Brasil, então tem gente trabalhando e tudo mais. Mas depois assiste, né? Vai ficar salvo, né? Isso que é vai mais maratonar. legal. Maratona aí. Exato. Eu tenho um monte de gente para maratonar, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo por isso. É isso aí. Bora lá, gente. Vamos Então, lá. continuando aqui, né? Ele fala assim: conta-se aí. Eu vou só repetir esse último Uhum. parágrafo, tá? Tá. Conta-se ainda aqueles que se erguem às instituições de ensino superior, buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da elite cultural no progresso da humanidade. Vemos igualmente corações amadurecidos a transitarem na universidade do sofrimento, procurando as aquisições de amor e sabedoria que lhes confiram acesso ao escol da sublimação na escolaridade vitoriosa. Assim, pois, se te vês no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já ascendeste aos centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas. Olha aí, e ele falando desses corações amadurecidos, né? De transição aí do sofrimento, procurando suas aquisições, e aí fala muito a respeito dessa questão das oportunidades que nós temos, que inclusive a questão do Livro dos Espíritos fala muito a respeito disso, que é a questão 258, né? Que ali o Kardec questiona a respeito se nós realmente precisamos de alguma forma passar por algumas atribulações, né? Se nós temos a oportunidade de escolher essas provas que a gente vai passar aqui na experiência da Terra, né? E eu achei interessante, vou só trazer aqui um pouquinho uma frase que eu li nessa questão, que eu acho que é importante. Uhum. Que a gente pode só trazer a questão dessas escolhas das provas, né? Daquilo que a gente está passando aqui no planeta Terra. Quando ele pergunta a respeito disso, os espíritos respondem que nós temos esse livre-arbítrio, inclusive, de escolher o gênero das nossas provas. E aí, quando ele fala dessa liberdade de escolha, das responsabilidades e também dessas consequências, porque dado que eu escolhi, a partir do momento que eu estou vivenciando, por mais que eu não me lembre, eu tenho essa responsabilidade, né, em cima dessas escolhas. E que a única coisa que Deus interfere aqui é se por acaso eu passar por algum perigo ou alguma ameaça aqui na Terra. Que aí, nesse caso, muitas vezes Deus está colocando isso no nosso caminho por vontade dele. Para, de alguma forma, nos auxiliar nesse adiantamento. Isso. Vou citar dois pontinhos, pegando o gancho que você disse com esse ponto aqui de baixo. No parágrafo que você repetiu, né, que ele vai dizer daqueles que estão no ensino superior dessa escola Terra, que são cientistas, né, aquelas pessoas com mais intelectualidade, fazem parte justamente desse processo de transformação. Todos nós temos, mas claro, a gente tem que reconhecer que existem irmãos nossos aqui na Terra que são dotados de uma inteligência muito grande, que ajudam aí a alavancar a ciência, a tecnologia, e que são justamente, vem esses alunos, né, com o propósito de realmente fazer esse avanço que a Terra precisa. Né? A gente está aqui na nossa inteligência pouquinha, né, galgando cada vez mais, com o processo de aprendizado, né? E tentando ajudar outros irmãos nossos, aqui no caso de fazendo lives, no que for possível, divulgação, trabalho, e tem esses irmãos maiores que estão nesse processo aí de elite cultural, né, de progresso da humanidade. E isso que você falou é muito importante também a respeito da escolha das provas, porque muitas vezes a gente está passando por dificuldade e o que a gente faz? A gente vai excomungar Deus, né? Porque eu estou passando por isso, sem lembrar que nós escolhemos. Né? Quando a gente fala isso, muita gente, eu não escolhi estar nessa situação. Não. Olha a revolta do espírito que chegou aqui, né? Se rebelou. Esqueceu já. Eu não quero fazer essa prova, não. Mas ela mesma escolheu para fazer atividade. E lembrando que, assim, o sofrimento, se a gente sofre, é porque alguma coisa a gente ainda não aprendeu. Né? A dor é como se fosse aquele sinal de vermelho que a gente vê que fica rodando, avisando um alerta. É isso. A partir do momento que você fala, não, peraí, eu entendi a mensagem, ele para. A dor, ela só é dor para quem ainda entende ela como dor.
Mas se, por exemplo, né, Monique está passando por uma dificuldade, mas ela para refletir diante disso, Monique não vai mais entender que isso é uma dor. Ela vai entender que isso é apenas um momento, né? Que isso é um movimento que ela precisa fazer. Porque a dor é um movimento. Né? Eu costumo sempre usar o exemplo da cama. É gostoso a gente estar deitado na cama o tempo inteiro. Fica umas 2 horas na mesma posição na cama para você ver se o seu corpo não dói. Você precisa mudar. Então, se você não muda, vai doendo. Se você continuar, vai ferir o seu corpo. Porque o nosso corpo foi feito para movimento. E movimento leva esforço. E o esforço, às vezes, causa desconforto. Então, se a gente entende isso de uma outra forma, a gente entende apenas como movimento. Mas quando entende por dor, muita gente entende dor por aquela coisa de ai, tá machucando, isso é ruim pra mim. É ruim porque a gente ainda tem muito orgulho. Não, não caso, eu estou me referindo aqui a dor de doença, porque aí realmente a gente tem que entender. Mas no caso de dificuldades, né, a gente tem que compreender como uma situação que está nos ensinando. E quando você aprende, a vida não te traz mais, porque você já aprendeu. Se chega dificuldades para você, é porque tem coisa ali naquela área, naquele ponto, que a gente precisa trabalhar. Né? Então, toda vez que vem uma situação, a gente peraí, por que essa prova está vindo? O que ela quer me ensinar? O que eu preciso responder aqui? E aí sim a gente, né, tenha as melhores respostas, né, para a gente estar agindo diante dessas circunstâncias. É interessante isso, que até, muitas vezes até na doença, né, a gente se adoece e fala assim, peraí, o que eu tenho que aprender com essa doença, né? Muitas vezes a gente está muito acelerado, e aí é aquele momento de dar uma pausa para a gente refletir a respeito do que a gente está fazendo, né? Ou muitas vezes as pessoas adoecem, e eu gosto de trazer esse exemplo, quando uma pessoa tem câncer, por exemplo, né? Cada um reage de uma forma. Tem pessoas que reagem de um jeito que você fala, meu Deus, aonde vem essa força, né? Como essa pessoa aceitou tão bem a doença, e você percebe que ela passa por aquele tratamento que é sofrido, né? Não é um tratamento fácil, o tratamento do câncer, mas passa como se tivesse realmente só fazendo uma terapia, né? Muito mais simples. E tem pessoas que realmente entram num sentimento tão profundo ali de dor, de sofrimento, que você vê a diferença, né, dessas duas pessoas. Então, quanto o nosso consciente, né, a nossa mente pode transformar a forma como a gente passa também por determinadas doenças, né? Isso. E isso nos mostra que nos aproxima mais de Deus. E tira aquela ideia de que Deus está castigando. Que eu sempre tenho buscado trabalhar muito isso, até nos trabalhos que eu faço, nos grupos que eu faço voluntariado. Então eu sempre falo, gente, a gente tem que compreender que não é Deus que está punindo. É a gente, né? A gente se pune. A gente que faz as provas, a gente não estuda direito e aí depois vai lá para querer resolver a situação e causa problema. Então, a partir do momento que a gente não aprende, a gente causa dor, como você disse. Acelerar, o caso do aceleramento, a falta de perdão, porque tudo isso, todas as nossas doenças, elas estão relacionadas com emoção. Culpa, né? A falta de perdão, por exemplo, se você não se perdoa, futuramente você pode desenvolver um Alzheimer, né? Se você tem muito medo, o que acontece? Problema de coluna. Se você tem muita irritabilidade, o que acontece? Gastrite. Se você é muito amargo para a vida, o que acontece? Diabetes. Então, olha as questões que vai indo relacionando com o emocional, né? Então, a gente tem que tomar consciência. Isso. E eu ia comentar que nós fizemos uma live a respeito disso, né? Sobre a influência da nossa espiritualidade. E aí, quando eu falo de espiritualidade, não é espiritismo, gente. É espiritualidade mesmo, esse poder de transcender, de acreditar em algo maior, né? O quanto a nossa espiritualidade influencia na nossa saúde. E é exatamente isso. Tem um livro que fala, O Corpo Fala, né? E cada uma dos nossos sentimentos, das nossas reações, acabam influenciando, né? E sendo transferido aí para o nosso corpo material. Então, esse nosso espírito, passa pelo espírito e chega no corpo material e tem toda essa influência, né? Isso mesmo. Bora lá, então vamos continuar aqui. Recebe desse modo os parentes difíceis e os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aquele que te apedrejam e ferem, persegue e caluniam, por examinadores constantes de seu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores da luta cotidiana. Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. E lembra-te de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento entre eles, no dia da cruz, a serenar-te na banca de provas em que te encontras, aprendendo a valorizar em teu próprio favor o poder da humildade
e a força da compaixão. Olha quanta coisa, né? Eu achei interessante Nossa, quando muito ele bom. trouxe aqui, por examinadores constantes do teu aproveitamento nas ciências da alma, né? E o quanto a gente muitas Isso. vezes passa, né? E tem algumas pessoas que estão ali ao nosso redor simplesmente para demonstrar para a gente as nossas imperfeições e aquilo que realmente a Sim. gente precisa trabalhar. E a gente não aceita, né? Com alguns familiares, alguns desses nossos inimigos que vêm mostrar para a gente o que a gente precisa melhorar. Isso. E lembrando que os nossos inimigos são amigos feridos, né? Toda pessoa que é o nosso, até os obsessores, por exemplo, eu sempre costumo também de fazer esse exercício de que eles não são pessoas más que estão ali perseguindo a gente eu vou perseguir você porque eu tô aqui fazendo nada. Tem aquela galera lá que se conecta, né, porque você sintonizou com ela. Mas a maioria dos obsessores que vêm por uma causa é porque no passado a gente feriu. São pessoas que muito nos amaram e a gente de alguma forma os feriu. Assim as pessoas aqui também. Se a gente veio com aquelas pessoas difíceis, é que aquelas pessoas, além, claro, que poder ter entrado para nos ensinar, são professores, né? Por isso examinadores são os professores, e eles estão ali nos dizendo, olha, tem isso. Por exemplo, se eu encontro uma pessoa que, por exemplo, ela me incita raiva, eu fico muito irado com ela, na verdade não é ela que está me causando a raiva está em mim. Então ela só está dizendo assim, olha Beto, a raiva, né? Se tem uma pessoa que me desperta, por exemplo, a inveja, não é a pessoa, sou eu. Ela está dizendo, olha Beto, a inveja. Um Então é como se ele espelho, tivesse... né, Beto? Isso, é aquele espelhinho. Você se olhou ali, então a gente tem que entender que quando eu me irrito com o outro, não é o outro, é você. É como o Gandhi, ele traz um exemplo, né? Eu acho que é Gandhi, eu posso estar errado, mas eu acredito que seja Gandhi. Eu só me ofendo com o outro porque se eu tenho em mim. A partir do momento que eu não tenho em mim, eu não me ofendo. Assim era Jesus, né? Por mais que ele passou por tudo aquilo, em nenhum momento ele deixou de amar aquelas pessoas, né? Ele não julgou, não criticou, não disse nada, não esbravejou. Por quê? Ele muito amava. Ele tinha que passar por aquela situação. Essa que foi muito difícil, mas se ele não tivesse passado, não teria dividido a história, né? E é Então, interessante Jesus ele, ele ele trouxe isso. exemplificar, né? Ele querer exemplificar, porque aquele momento ali da crucificação foi exatamente isso, né? Eu não preciso passar por Uhum. isso, mas eu vou passar Não. justamente para poder mostrar e ter esse aprendizado para esses irmãos que estão aqui, que muitas vezes precisam ver isso, né? Ver todo esse sofrimento para de alguma forma se sensibilizar e mudar de postura, né? Isso. E uma coisa que a nossa humanidade fez, porque a gente adora um comodismo, é achar que ele fez isso para poder tirar todos os nossos pesos. O que a gente faz? Jesus morreu na cruz para lavar os nossos pecados. Não, gente, ele morreu na cruz porque ele estava trazendo um ensinamento, não é porque está lavando ou limpando os seus erros. Porque aí a gente está no comodismo, ou seja, eu vou errar porque Jesus, né, ele morreu na cruz por mim. Não, ele morreu porque ele tinha que passar por aquele processo, ele realmente pediu para morrer porque ele naquela época ele fazer o que ele fez, ele estava pedindo para morrer. Então ele tinha que fazer isso, ele tinha que ir contra o governo, ele tinha que ir contra os sacerdotes, ele tinha que ir contra aqueles dogmas porque ele precisava trazer uma lição. E ele trouxe, tanto que a gente fala dele até hoje, né? Então, a gente tem que entender que nossa responsabilidade é nossa. Olha o que você disse lá em cima da tomar consciência da nossa responsabilidade com as provas, né? Então, a gente tem que ter essa noção de responsabilidade, né? Então, a partir do momento que eu tenho responsabilidade com o que eu faço e que eu estou aqui para aprender, olha a atividade da escola que a gente tem que dar em dia. Então, se a gente não tem responsabilidade com as atividades, o que acontece? O professor reprova. E a gente é reprovado nas provas da reencarnação e volta de novo, né? Para fazer Olha, aquilo que a gente poderia ter aliviado. ô Beto, olha essa mensagem aqui, vou colocar aqui o que a Vânia trouxe pra gente. Por isso a frase, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é É exata. verdade. Olha que Isso mesmo, maravilhoso. Vânia. Que linda, isso É mesmo. isso aí. Boa! E Estelinha também. Um beijo, gente. Esse Adoro as pessoal pessoas maravilhoso que lindas do tá meu coração. chegando, né? Olha só, Isso. Bárbara também tá aí mandando uma mensagem. Deixa eu ler a mensagem da Bárbara. Ela colocou: muitas religiões ensina que é castigo, né? Como o espiritismo eu aprendi Isso. totalmente ao contrário. Olha que interessante, né? Estelinha mandou bom Verdade. dia, delícia ouvir vocês de manhã. Mandei bom dias aqui pro pessoal. A Cassis também tá aí. Espiritismo Estudos também entrou. O Cairo. Gente, gratidão a todos que estão entrando. O Denis, que tá sempre com a gente também. Beijos. E eu achei interessante essa questão do... Só pra gente fechar aqui, né, Beto?
essa questão do Uhum, castigo e muitas vezes da confissão também, né? Quando você falou dessa questão de Cristo foi ali, se crucificou e não quer dizer que ele resolveu os nossos pecados, muitas vezes a gente uhum. também tem essa na nossa cabeça, né? Que quando a gente se confessa, a gente resolveu ali o problema, né? Então eu coloquei para fora. Isso. Lógico que o colocar para fora é importante, né? A É gente precisa importante. mesmo, muitas vezes, desabafar. Mas a partir do momento que eu tô colocando para fora, eu tô ouvindo o que eu tô falando. E aí é aquele momento que eu tenho que ter a nossa consciência aí de pensar naquilo que eu fiz, naquela atitude e mudar essa atitude. Não é simplesmente o confessar Isso. pelo confessar, de colocar para fora e não mudar essa atitude, né? Essa postura perante a vida, né? Isso. Isso, e só para complementar o que você está dizendo, que foi muito bom, lembrando que assim, o que que acontece também quando você confessa? Você vai fazer, né, uma sequência de alguma coisa, tipo uma sequência de Pai Nosso, ou vai fazer uma ação, sempre exterior, se a gente for prestar atenção. Nunca interno. Eu nunca paro para fazer um movimento de, olha, a penitência que você tem que fazer é você tentar vencer o seu próprio orgulho, né? No caso, a promessa que você faz é, eu não vou cortar o cabelo se me der isso. Eu vou andar de joelho até determinado lugar. Sempre o externo, mas é o interno que precisa. O jejum é interno, né? A gente tem que fazer o jejum de, por exemplo, não falar do outro. O jejum, né, de não querer, né, caluniar ou coisas do tipo. Ou seja, você retirar isso de você. Mas a gente sempre, é fácil eu sempre fazer para as coisas externas, mas o interno precisa ser trabalhado. E é muito importante isso que essa mensagem também traz, né? Até para a gente também compreender o outro. Então, todo mundo que nos chega são professores, assim como também somos professores de outras pessoas, né? Então, que possamos ter consciência disso, né? É verdade, não é uma relação de troca, né? Que eu fico esperando Não. sempre ter um benefício, né? Em troca disso. Vou fazer Uhum. isso e se eu Isso. conseguir, aí eu faço, né? Determinada coisa. Muito bom. Adorei a É nossa verdade. reflexão, Beto. Queria Nossa, agradecer eu muito a também. oportunidade de você estar aqui. Estou muito feliz mesmo. E deixar aí as suas considerações finais para quem está nos assistindo. Então é isso. Eu quero agradecer, Monique, também pelo bate-papo, né, pelo convite. Eu adorei, é bom iniciar o dia assim, de forma muito positiva. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui também, que parou seu tempinho para estar aqui com a gente. Isso é muito fofo, gente. Que Deus abençoe o dia de vocês. E que quem estiver assistindo depois da live, que Deus abençoe vocês também. E mais tarde, né, umas 10h30, eu vou estar também no meu desafio. Né, eu tô no segundo dia, estou Muito fazendo a bem. leitura do livro Felicidade Sem Culpa. É um livro muito bom, gente. Assim, é um livro que tem que ser de cabeceira. Terminando a live, eu vou continuar lendo, relendo, e eu aconselho, né, quem quiser, eu posso estar mandando também no seu privado, no seu e-mail, em PDF, porque é um livro de cabeceira. É um Ai, que livro muito delícia. bom, que te Eu ajuda a quero. empoderar-se e Eu tudo quero. mais. Eu Pode vou, mandar vou para mim que eu mandar. vou te mandar um e-mail aí É no, um no livro que você privado. vai exercitar assim a felicidade, que você vai ver que você se sente leve. Ele desconstrói muita coisa. Muito Então, dez e bom. meia eu tô lá também no Conectando. Legal. Gente, quem não tá seguindo o Beto, entrem aí. O Instagram dele tá aparecendo aí em cima. Então, entrem, sigam, acompanhem ele nas lives. E, Beto, de novo, gratidão. Bom dia a todos, Gratidão, eu que pessoal. agradeço. Bom dia. Beijinho, até a Então é próxima. isso. Amanhã Tchau, estamos tchau, aí, viu? gente. Tchau, tchau.